Olá, impressores, tudo bem com vocês? Nesse vídeo você vai assistir a palestra que eu ministrei na feira SAIGS Norte-Nordeste, que aconteceu em 2021 em Fortaleza, no Ceará. O tema da palestra é como funciona uma startup de impressão e é um assunto muito importante para você que quer criar uma empresa nesse ramo, seja de sublimação, comunicação visual, brindes, enfim, não importa que tipo de impressão você quer fazer, mas você quer fazer algo inovador, diferenciado, uma empresa que pode se destacar no mercado. E esse é um assunto tão importante que ele vai ser tema do podcast O Impressor na 5ª temporada, que começa em 2022. Então, se você quiser acompanhar esse assunto a fundo, inscreva-se no nosso canal, ative as notificações para não perder nenhum assunto sobre como funciona uma startup de impressão. Nesse vídeo também você vai acompanhar um walkthrough pela feira, para você ver como foi essa feira. A gente está muito acostumado a ver esse tipo de evento no eixo Rio, São Paulo, Curitiba, e já é a 2ª edição que a gente participa aqui em Fortaleza. Então, uma ótima oportunidade para você conhecer um pouco como é essa estrutura acontecendo no Nordeste do Brasil. Então acompanhe o conteúdo. Se você puder compartilhar esse vídeo com mais pessoas nos grupos de WhatsApp e Facebook que você conhece. E mais uma vez, se você ainda não se inscreveu, inscreva-se agora. Grande abraço! Eu sou Adriano Ruivão e eu estou aqui para falar sobre como funciona uma startup de impressão. O que danado é isso e como que isso pode, de repente, trazer algumas informações para você colocar num negócio que já está andando, que de repente você pode querer modificar, trazer novidades, ou então, se você está começando do zero, essa lógica de pensar como startup pode te dar uma maneira de começar um negócio que traga uma maior sustentabilidade financeira, um crescimento mais garantido do que começar de uma maneira mais tradicional, tá? Essa palestra, como ela é mais curta por causa do formato aqui da feira, da SAIGS Norte-Nordeste, ela é um pedacinho adaptado de um workshop que eu dou, que chama Impressão de Futuro, e o objetivo, na verdade, é mostrar como que a gente pode começar ou transformar um negócio de impressão sustentável, inovador e moderno, preparado para os desafios do futuro do mercado, com os recursos que você tem hoje, mesmo que seja zero, tá? Então, no ramo de impressão, principalmente se a gente for falar de comunicação visual ou impressão de gráfica de menor porte, você pode começar até com zero se você tiver as ferramentas e os recursos corretos para aplicar, tá? Se vocês não seguem ainda, @o impressor no YouTube, no Instagram, e eu queria também já deixar registrado o agradecimento aqui à ADS Epson, à Aplique,
Semica e o WhatSite.me, que possibilitaram essa vinda aqui para o Ceará para fazer essa palestra. Então, obrigado ao pessoal que dá esse apoio no Portal Impressor aí. Esse é o Portal Impressor, oimpressor.com.br. Praticamente todo o conteúdo que eu falo nas palestras, nos cursos, nos workshops, tem artigo, tem vídeo, tem podcast, então depois você também entra lá e vê o Portal Impressor. Vamos para o conteúdo, tá? Seguinte, alguém normalmente quer começar um negócio porque tem uma ideia, tem um sonho e deseja tornar esse sonho realidade. Então tudo surge de uma vontade. Às vezes esse sonho se tornar realidade pode ser apenas um desejo de crescimento, de uma melhoria de vida, ou pode ser uma necessidade. Ficou desempregado, precisa ter mais renda ou complementar, então tudo surge de um desejo. E logo em seguida desse desejo surgem diversas dúvidas. Por exemplo, onde eu me informo, que material eu compro, como que eu ganho dinheiro, onde estão meus clientes, como eu fabrico, para quem eu vendo, para quem eu não vendo. Então todo negócio normalmente começa assim, tem um desejo e logo depois do desejo vem um caminhão de problema para você solucionar e criar um negócio. E fica essa dúvida, eu estou no caminho certo ou não? Muitas empresas de impressão, seja de comunicação visual, brindes, sublimação, elas normalmente começam um negócio comprando logo um equipamento, porque ela ouve de alguém que aquele equipamento é bom, que fulano está ganhando dinheiro, fulano está se dando bem num negócio nesse ramo, e compra o equipamento e depois vai pensar em todos esses problemas aqui e fica com aquela dúvida se está no caminho certo ou não, tá? Então pensar como uma startup pode encurtar muito o tempo dessas dúvidas que ficam ali girando a cabeça do empreendedor, fazendo com que ele encurte a distância entre a ideia que eu tenho, como executar ela e como ganhar dinheiro com ela, tá? Então a ideia de pensar como uma startup de impressão ajuda a encurtar esse caminho, e nessa palestra eu vou mostrar o que uma startup de impressão usa, quais são as ferramentas que ela usa para conseguir encurtar todo esse tempo entre a ideia e o negócio começar a dar certo, tá? Só por curiosidade, ó, isso aqui é uma pesquisa do Sebrae chamada de Causa Mortis. Você pode colocar no Google lá, Sebrae Causa Mortis. Você vai achar essa pesquisa lá e ela traz algumas informações importantes de por que as empresas quebram. 61% das empresas que o Sebrae fez essa pesquisa, de empresas que quebraram, elas quebraram porque não procuraram ajuda de especialistas, tá? Ou seja, hoje em dia o pessoal vai na internet quando vai começar um negócio e a primeira coisa que faz é ir num fórum. Qual é a melhor máquina para fazer caneca? E aí começa a galera falando, mas não é um especialista, é a galera falando. Não que a galera não é válida, a galera dá um norte. E depois, com esse norte, você vai atrás de um especialista para saber se aquele norte é de fato mesmo ou é só uma onda, só um movimento que está todo mundo quebrando junto. Já aconteceu, quebradeira conjunta. 55% não fez qualquer planejamento, ou seja, botou a impressora dentro de casa e falou, agora eu vou começar a imprimir. Não fez planejamento, quebrou. Metade não soube calcular custos para saber qual é o lucro que ele precisava, que essa pessoa precisava. E 46% dos entrevistados que quebraram não sabiam quantos clientes teriam antes de abrir. Ou seja, a grande maioria começa comprando uma impressora e esquece de saber se comprou o equipamento certo, se faz algum plano de como vai produzir e vender aquele material, não sabe o quanto custou nem quanto vai vender e qual é o tamanho do mercado, para quem que ele vai vender, né? E eu costumo dizer que essas são as empresas que morreram, mas passam bem, né? Ela já falha de início, mas está lá. Às vezes passa 2, 3 anos morrendo, mas já ganha alguma graninha, faz um crédito, compra um carrão, vai se endividando e vai morrendo. Mas tem saída, né? Então, uma dessas saídas aí é justamente essa mentalidade de pensar como startup de impressão. Por que eu estou trazendo essa mentalidade? Qual ideia eu estou querendo vender para vocês? De onde eu tirei isso, tá?
Essa imagem aqui é uma foto de um ambiente instalado lá em Caruaru, chamado Armazém da Criatividade. Fica em Caruaru, no estado de Pernambuco. E lá é um parque tecnológico onde startups estão nascendo. Desde 2015 esse parque está instalado lá. O portal impressor é feito lá e eu, enquanto Adriano, sou coordenador de tecnologia desse parque. E esse ano vai ser inaugurado um laboratório de impressão da Epson. Então, startups de impressão vão começar a ser fabricadas nesse local. Tá? Então aqui é uma das máquinas, né? Tem esse outro ambiente com prensa, com sublimação. Aqui eu tenho impressora solvente, impressora de fine art, sublimação de alto volume, DTG, fotografia. São 12 impressoras num ambiente, num parque tecnológico, que vão forjar novas startups de impressão. Então a Epson aposta que novas startups vão surgir, novas empresas para esse mercado vão surgir com essa mentalidade de não começar uma empresa tradicional, e sim uma empresa que pense como uma startup, uma empresa de tecnologia deve pensar. Exemplos de empresas que pensam, que são gigantescas, faturam bilhões e pensam como startups. Essas empresas, elas não se apresentam como empresas que fazem o que aparentemente você está vendo que ela faz. Por exemplo, Uber. Se você fosse pensar o que o Uber faz, o Uber aluga carro, substitui o táxi. Mas ela se apresenta completamente diferente. Ó. Ela diz que cria oportunidade de colocar o mundo em movimento. Ela não fala em nenhum momento que ela substitui o táxi, que ela é um carro de aluguel. Ela se apresenta de uma maneira onde ela fala de mobilidade, onde ela fala de facilidade de deslocamento entre pessoas dentro de cidades complexas. Então são empresas que pensam no problema do cliente, o que ela quer solucionar num cliente que tem um problema e como ela soluciona isso de uma maneira repetível, escalável, com o menor custo possível, mas com o máximo de satisfação possível. Tá? Outra empresa gigantesca, a Argentina Mercado Livre, ela não fala que ela é um site de compra e venda. Ela se apresenta também pensando no problema do cliente e como ela quer solucionar. Então ela está dizendo aqui, ó, que é uma empresa de tecnologia que quer democratizar o comércio eletrônico. Então ela traz solução, ela não diz o que ela é. Por exemplo, se você é uma empresa de impressão e você falar, eu vendo banner, beleza, você está dizendo que você é. Mas se você fala que você ajuda empresas a vender mais, melhorando a imagem dela para o público, através de impressão, você está mostrando o seu propósito e qual é o problema que você resolve. Isso é uma coisa muito comum nas startups de impressão. Tá? Olhando para essa cor aqui, que empresa é essa? Nubank, né? Ó, Nubank faz esse negócio de startup tão sério, tão certinho, que ela se apropriou de uma cor. Onde você vê roxo, você já acha que é o Nubank e você já sabe os valores dela, o que ela resolve, quais são os problemas. E em nenhum momento ela fala que é um banco. Ela só fala ali que é difícil, que no Brasil as tarifas são complicadas, os processos são burocráticos e que ela quer fazer a diferença. Ela não diz que ela é um banco. Então as empresas que têm mentalidade de startup, elas se conectam não com o produto que sai da boca da impressora dela. Ela não vende banner, ela não vende caneca, ela não vende produto estampado, ela vende solução para um problema do cliente. Como você quer presentear a sua família diferente, eu tenho produtos personalizados diferentes. E depois é a caneca, é o brinde, é a caneta. De repente, quem está muito focado em comunicação visual para empresas que querem vender mais, você não vai vender banner, não vai vender fachada, vai vender soluções para uma melhor comunicação, para aumentar suas vendas de maneira offline e principalmente conectado com marketing digital também. As empresas que têm mentalidade de startup de impressão não podem esquecer que o marketing digital é de extrema importância para conectar artes impressas que levem para o site, levem para o Instagram, para onde quiser. Outro exemplo aqui é a Amazon. Eu vou deixar o link para vocês. A Amazon gigantesca, ela ainda se considera uma startup e ela faz questão de ser uma startup. Tá?
Então está aqui o resumo de empresas que pensam como uma startup de impressão. Ela entende que o que o cliente quer é uma experiência e não uma impressão, ou seja, seu banner não vale nada. Vale qual é a solução que aquele banner vai trazer para você. Ela se apoia em tecnologias modernas e acessíveis, ou seja, eu vou ter um equipamento que pode oferecer a solução desses problemas e que possa ter um preço que seja acessível para as pessoas que eu estou focado em vender, tá? Não é preço acessível para qualquer um, eu preciso saber para quem que eu vou vender, quem é meu cliente. Ali a impressão e marketing digital, que eu acabei de falar, obter o máximo de lucratividade com a estrutura tecnológica possível, ou seja, se for zero, ele vai buscar um parceiro que pode produzir para ele revender, ou então a estrutura que você tem hoje, você descobrir qual é o melhor caminho que ela pode te dar para alcançar esses objetivos. Com um custo baixo de produção, conseguindo isso através de eliminação de desperdício de tempo e de recursos, tá? E o principal, para terminar aqui, como a gente já está no fim aqui da palestra, ela encontra o sucesso desejado pelos seus funcionários e time. Essas empresas, elas possuem uma cultura muitíssimo forte de fazer com que os funcionários e os clientes também entendam qual é o propósito daquela empresa e façam com que eles comprem isso e vão trabalhar alinhado ao que a empresa quer. Qual é o objetivo dela? O que ela quer transformar? Então, cultura empresarial é muito próximo disso que as startups querem. São 5 ferramentas básicas que uma startup precisa para começar o seu negócio, tá? Uma é entender a persona do seu negócio, ou seja, para quem você vai vender. Fazer produtos inovadores à base de teste, é a técnica do MVP. Saber modificar quando for necessário e planejar isso através de um modelo de negócio fácil e acessível com o Business Model Canvas. E só por último, se compra equipamento e se monta se você está começando do zero. Se você já tem equipamento e estrutura, você anda essas etapas aqui e depois você vê como isso se encaixa nos seus equipamentos, tá? Basicamente, estudo de persona é você entender qual é a pessoa que você quer vender e não mais público-alvo, não é rebanho, não é gado, sim pessoas específicas que vão comprar o seu produto. Se você tem um produto de alto nível, de muita qualidade, você quer atingir um mercado classe A, classe B, você não vai focar em pessoas de classe C, classe D. E o contrário também, se você tem produtos baratos, acessíveis, que são fáceis de ser comprados porque você está focado em comércio local, em pequenos negócios, você não vai atrás de clientes A e B porque eles não compram esse tipo de produto. MVP é a possibilidade de fazer em equipe produtos inovadores com o mínimo de recurso possível e testar isso no mercado, ver se as pessoas compram. Daria para fazer um workshop só sobre MVP aqui. Como essa palestra é para pontuar quais são os itens, eu vou mostrar onde é que a gente vai aprofundar isso aqui no final. E uma coisa importante é aprender a pivotar, que é modificar o seu produto se ele não estiver dando certo. Muitas pessoas se apaixonam pelas suas impressoras, pela sua estrutura e ficam presas a ela para sempre, querendo que aquilo dê certo do jeito que está na cabeça dele. Só que o mercado vai te moldando, te modificando e te obriga muitas vezes a mudar. Se você perceber que você pode mudar antes que o mercado te obrigue, isso é muito melhor. Então, às vezes, você começa um negócio pensando em papel de parede e depois você muda para comunicação visual. O cliente está pedindo, você tem que ter essa habilidade de saber modificar quando for possível. E a maneira mais fácil de planejar todos esses elementos é usando uma técnica chamada de Business Model Canvas. E aí eu vou deixar, para encerrar aqui essa palestra, eu vou deixar para vocês um link da revista Uma Passada, a edição número 10, que mostra passo a passo como você faz um Business Model Canvas, que é justamente uma maneira de planejar todo o seu negócio antes de você começar a agir como uma startup. Basicamente, ele é um grande quadro branco que você pode colocar na sua empresa, dividido por áreas, onde você anota qual é a proposta de valor da sua empresa,
quais são as atividades que ela faz, por onde ela vai vender, com quais recursos ela tem para produzir produtos, como ela quer se relacionar com clientes, com parceiros, quais são os custos que essa empresa existe para atender qual segmento de cliente e que receita ela espera ter. Tá? Então tem uma revista inteirinha, a revista Uma Passada número 10, que mostra como fazer um Business Model Canvas passo a passo, e aí a gente fala de persona, fala de MVP, e é gratuito. Você vai, clica no link, quem está vendo no YouTube, na descrição lá, clica, baixa, é gratuito. Você pode aprender isso profundamente, dar sequência nessa palestra, para você poder aprender mais e começar a pensar com a mentalidade de startup. Tá? Então tá aí mais uma imagem final para a gente encerrar lá do Parque Tecnológico, do Armazém da Criatividade. Nesse espaço, startups de impressão estão nascendo, mas se você não está lá, você pode, a partir de hoje, começar com essas pequenas informações a pensar como uma startup, ver a revista Uma Passada e seguir o portal impressor para a gente ir colocando isso para frente, tá bom? Muito obrigado a todos vocês e até a próxima.